Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos. Que bom que, mais uma vez, o Senhor nos permitiu estarmos aqui reunidos como igreja. Pai amado e santo, mais uma vez, somos gratos, Senhor, e convidamos a Ti, Pai, que tome o Teu primeiro lugar entre nós, aqui nesta reunião. Que não seja mais simplesmente mais uma reunião, mas seja um momento de reencontrarmos com o Senhor. Que seja um momento, Senhor, de desfrutarmos momentos de adoração ao Teu nome. E que o Senhor nos proporcione, que o Teu Espírito Santo nos guie e nos conduza a uma verdadeira adoração, Pai. Que tudo aquilo que fizermos nessa noite tenha a tua orientação, tenha a Tua presença, e que cada um dos Teus filhos que aqui adentraram não saia daqui da mesma forma que entraram, Pai. Também aqueles que estiveram online acompanhando essa programação, que também sejam eles tocados, sejam eles alcançados pelo Senhor. Que a presença do Senhor alcance, envolva nossas vidas. Tome conta desse recinto, Pai. Que sejamos impactados com a Tua presença e que adoremos o Teu nome, Pai, de coração, que apresentemos a Ti uma verdadeira adoração. Por isso, Pai, suplicamos, Senhor, que nos abençoe nessa noite. Abençoe os Teus filhos, abençoe esta igreja com avivamento, abençoe o Teu povo, pois oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Só igreja com a paz do Senhor. Vamos estar louvando e adorando o nosso grandioso Deus, celebrando. Mais uma vez, vou fazer uma oração neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, ó Deus, por estar em Tua presença, louvando e adorando o Teu glorioso nome, Senhor. Esteja conosco nesta noite, Pai, trazendo, Pai, todos aqueles, ó Pai, que desejam ouvir a Tua voz, ouvir, Pai, os louvores, Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Esteja conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Criados,
ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. E beleza, toda a terra celebra-te, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Aleluia. Glória a Deus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia, toda a glória, toda a honra ao Rei Jesus. Aleluia. Com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor.
Eu te agradeço, ó Pai, por mais um momento em tua presença. Peço a Ti nesse momento, Senhor, visita, Pai, a nossa igreja, Pai. Visita a cada irmão, a cada dizimista, a cada ofertista, Pai. Que nada venha a faltar nos seus lares, Senhor. Venha suprir, Pai, as dificuldades e a necessidade, Pai, do Teu povo, Senhor. Esteja conosco, Pai. Fala conosco nessa noite, Senhor. E que possamos estar com o coração aberto, Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Sim. Muito obrigado, Senhor, eu que te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos aos avisos, né? Quarta-feira, reunião de estudo e oração. Eu continuo falando, quem não fez está perdendo. Vou falar mais, hein? E domingo, 9 horas, escola dominical, às 18 horas, culto. E nesse sábado, seria ontem, né? Mas por algumas questões não pode ser. No sábado que vem eu convido todas as irmãs para estarem aqui depois dos semeadores. Não sei nem se vai ter semeadores, mas se não tiver, às 5 horas da tarde, para a gente fazer a nossa reunião da MCM, que agora não é mais MCM, é Mulheres em Missão. Mulheres Batista. MB. Não, Mulher Batista é a União Feminina. A MCM é Mulheres em Missão. Mulheres Batista é o geral. Aí cada igreja tem a sua Mulheres em Missão. São Mulheres Batistas em Missão, né? Só mudou de nome e... Deixa aqui. Mas então eu queria fazer essa reunião, porque acho que nós não fizemos nenhuma reunião esse ano ainda, né? Para a gente conversar, bater papo, definir algumas coisas para as próximas programações da igreja. E eu convido todas as irmãs para que estejam aqui no próximo sábado, tá bom? Se quiserem trazer um pratinho para a gente confraternizar depois, será muito bem-vindo. Se não quiserem, a gente faz um review e vai embora para casa. Tá bom? Sem graça, né? Então traga um pratinho cheio, com um doce ou um salgado. Não é um pratinho vazio, não. E acho que é isso. Assim, ó, Jubileu de Diamante, da Igreja Batista Central, em Jardim Tremembé. Será nos dias 19, 20 e 21. É domingo, segunda e terça, que é feriado, que é dia do Tiradentes, né? Da Igreja Batista Central, em Jardim Tremembé, Rua Paulo César, 46, Vila Mazei. Vocês acham que ali era Jardim Tremembé? Mas não é, né? É Vila Mazei. Bom, estarão presentes o pastor Fábio Rocha e a cantata 316, pastor Fernando, que é da Igreja Batista de Betel, do coral, e pastor Éder, e o coral do Horto. Pastor Éder é da Igreja do Horto, né? Então, estarão fazendo conferência lá esses 3 pastores, né? Nossa igreja está convidada e é isso, né? Então, quem puder ir, no domingo é difícil para a gente ter a nossa programação, mas na segunda e na terça, eu acho que tá bom. Campanha Jesus Transforma, dia 1º de maio, a gente vai ter uma programação de evangelismo e ação social aqui. Orientação social, psicológica, e quem mais quiser se dispor a dar um dia, ofertar um dia para esse trabalho, né? E a gente está falando da camiseta. Eu só tenho 4 pedidos de camiseta por enquanto. E eu vou pedir essa semana. Então, quem tiver interessado na camiseta, por favor, me informe e pague, tá? Que eu vou pedir entre amanhã e quarta-feira. No máximo, quarta-feira eu já vou pedir, né? Para ver se chega. Tá bom? O que mais? Mais tá? No mais é isso mesmo.
o mês abriu o mês da escola dominical, né? Então, gente, abriu o mês da escola dominical. Vamos comparecer à escola dominical, tá bom? Em maio é o mês da família, tá? No calendário batista. Maio é o mês da família, abril é o mês da escola dominical. Vamos nos preparar para esses cultos, né? É só isso. Eu chamo o pastor aqui. Peça a irmã Maria que ore pelo pastor, pela palavra. Atividades no período da manhã, atividade evangelística no período da manhã e no período da tarde, e à noite, às 19h30, nós teremos o culto Jesus Transforma, que é para recebermos as pessoas que foram convidadas para ouvir a palavra. E neste culto estará pregando o pastor Daniel Pires, que é um dos pastores auxiliares da igreja do Lausanne. Pastor Daniel Pires. Ontem mesmo eu confirmei com ele a presença dele. Ele estará conosco, se Deus quiser, vivermos no dia 1º de maio, na nossa primeira campanha Jesus Transforma. Espero que seja uma de muitas e que o Senhor nos abençoe com colheita de almas salvas para o Senhor. Quero convidar os amados irmãos a ficarem em pé e abrir a sua Bíblia ou acompanhar na tela, que com certeza o Alessandro vai colocar para nós, Esther, capítulo 4, versículo 14. Esther 4, 14. Uma pergunta para quebrar o gelo e testar o conhecimento dos irmãos. Quantas vezes aparece no livro de Esther o nome Deus? Nenhuma. Verdade, não aparece nenhuma. Mas os atos de Deus, a mão de Deus está presente em todos os livros, em todos os capítulos do livro de Esther. Vamos ler aí, ó. Vamos ler junto? Olha só o que o tio dela, o tio de Esther, disse para ela. Se você ficar calada, vamos junto? Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virá socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos, porém você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Amém. Pode sentar, irmãos. A irmã Maria já orou. Então, nós vamos trabalhar este sermão, que é
a transformação de uma lição da escola dominical. A última lição do trimestre passado terminava no livro de Esther. Como nós não tivemos a aula, porque foi o dia que na noite nós tivemos o aniversário da nossa MCM, aí no domingo nós não tivemos escola dominical. Aí eu não quis perder, para a gente não perder nada, e coloquei numa versão de um sermão. E o título é: Entre o medo e a coragem, escolha o propósito. Entre o medo e a coragem, escolha o propósito. O segundo tema é determinação para cumprir o propósito de Deus. E uma proposição. Mostrar que Deus nos posiciona com propósito e determinação necessária para vencer o medo e cumprir a missão. E o objetivo é levar a igreja a escolher coragem em vez de medo, confiando na providência de Deus. Introdução. Todos nós já enfrentamos momentos em que o medo tenta nos paralisar. Medo de perder, medo de falhar, medo de se expor, medo de assumir um chamado. Esther também enfrentou esse dilema. Uma jovem órfã, estrangeira, vivendo em um império pagão, de repente se vê rainha da Pérsia, mas sua posição não era um prêmio. A posição dela não era um prêmio, era um propósito. Quando o decreto de morte contra os judeus é publicado, Esther precisa decidir: ficar em silêncio e morrer com o povo, ou agir com coragem e salvar uma nação. Mardoqueu então declara uma das frases mais poderosas da Bíblia, que é o que nós lemos no capítulo 4, no versículo 14. Quem sabe não foi para um tempo como este que chegaste ao reino. Esta entre o medo e a coragem, escolha o propósito. O contexto histórico desta mensagem é o seguinte: o livro de Esther se passa no Império Persa, sob o reinado de Xerxes ou Assuero. O judeu estava disperso após o exílio babilônico. Logo que acabou o exílio babilônico, os judeus estavam meio dispersos. Alguns haviam voltado para Jerusalém, junto com Esdras e Neemias, para fazer a reconstrução da cidade, do templo, mas alguns já tinham negócio naquele lugar, tinham ficado raízes e preferiram ficar lá, não voltar. Então estavam um povo meio disperso. E Esther, uma jovem judia, é escolhida rainha após a queda de Vasti. A rainha Vasti foi destituída e Esther foi eleita como a nova rainha. E Amã, o inimigo do judeu, recebe autoridade plena, exterminar o povo. Mardoqueu descobre o plano e convoca Esther. Mardoqueu era uma pessoa, também tinha uma certa influência, ele tinha trânsito dentro do palácio, ele conseguiu descobrir algumas coisas, ele era uma espécie de detetive. Porque ele conseguiu descobrir uma traição de alguns eunucos para matar o rei. Ele revelou ao rei essa traição, o rei foi investigar, realmente era verdade. E também consegue descobrir esse plano
que havia para exterminar os judeus que havia lá naquele lugar. E então ele convoca Esther, ele descobre o plano e convoca Esther a interceder. E Esther arrisca a vida em entrar na presença do rei sem ser chamado. Ninguém podia chegar na presença de Assuero sem que fosse convocado. Qualquer pessoa que chegasse na presença dele sem ser convocado poderia ser levado à morte. Se chegasse perto dele e ele não estendesse aquele bastãozinho que é um símbolo de autoridade, o cetro, se ele não estendesse aquele bastãozinho, dando permissão para a pessoa se aproximar dele, ele ordenava: pode levar e dar fim nesse sujeito, que eu não convoquei ele aqui na minha presença, não. Os imperadores eram terríveis. E Mardoqueu então descobre o plano, convoca Esther se arrisca em entrar na presença do rei sem ser chamado, mas Deus age nos bastidores. Insônia do rei, lembrança de Mardoqueu e queda de Amã. Os judeus são libertos e institui a festa do Purim. O nome de Deus não aparece no livro, mas sua mão aparece em levitário. É interessante que, de repente, quando Esther é convocada para essa missão, ela pede que as suas auxiliares, as moças que ajudavam ela, entrassem num propósito de jejum e oração, para que ela pudesse chegar na presença do rei e ser recebida sem que houvesse nenhum problema. Porque como havia várias mulheres que serviam o rei, ela comentou com seu tio: olha, já faz alguns dias o rei não me chama para estar com ele, e se eu for lá sem ser chamada, eu corro risco de vida. Mas então Mardoqueu falou: olha, pense numa coisa, você não está aí por acaso, você está aí por um propósito. Quem sabe não foi exatamente para este momento que Deus colocou você como rainha, para salvar a vida desse povo. E se você se omitir em fazer isso, se você não tiver coragem de tomar iniciativa, se você não tiver propósito, se você quiser ficar no seu cômodo de rainha e não se levantar para agir, o povo pode morrer, você pode morrer, mas Deus é poderoso para levantar alguém para salvar Israel. Mas você e seu pai, vocês morrerão, vocês desaparecerão. Isso nos chama a atenção. Qual o propósito que Deus nos chamou? Para que foi que Deus nos chamou? Por que estamos neste lugar? Qual é a nossa motivação de estar aqui? Deus tem plano, Deus tem propósito, e nós não estamos aqui por acaso. Você não está por aqui por acaso. Quando o mal se levanta, Deus já está agindo. O Senhor tudo governa. Deus governa acima dos poderosos. É isso que nós vamos encontrar no capítulo 3, a partir do versículo 1. Deus honra quem permanece fiel. Mardoqueu não se curva. Mardoqueu, ele recusou a se curvar diante de algumas autoridades que não respeitavam a Deus, que não temia a Deus. Ele preferiu não fazer isso. E por ele não fazer isso, despertou a ira de Amã. E Amã então criou uma lei e já havia preparado uma forca, porque ele estava esperando um momento para notificar o rei que Mardoqueu não tinha se curvado diante dele e enforcaria Mardoqueu. Mas ele não sabe que Deus estava agindo, porque Deus tem o controle de tudo. De repente, o rei perde o sono.
O rei não consegue dormir. E quando ele não consegue dormir, ele pediu que os seus auxiliares trouxeram os livros das crônicas. Os livros onde estava registrado alguns acontecimentos. Talvez um livro de ata. E lá estava escrito que um certo judeu de nome Mardoqueu havia salvado ele de uma traição, havia contado que alguém planejava matá-lo, e ele foi investigar, descobriu que era verdade. Aí ele perguntou: que bem fizeram a Mardoqueu? Que honra foi que ele recebeu? Deram algum prêmio a ele? Fizeram alguma coisa por ele? Responderam: não. Aí de repente, quem entra no palácio? Amã entra no palácio naquele momento que o rei está tratando desse assunto. E o rei dirige uma pergunta para Amã, e Amã caiu direitinho. Ele diz: o que deve se fazer com um homem que prestou um serviço ao rei, que fez algo bom para o rei? Como é que se deve homenagear uma pessoa desse tipo? Sabe o que Amã pensou? O soberano está falando a meu respeito. É eu que ele está querendo honrar. Aí ele falou: você deve vestir ele com as vestes reais e colocar ele sobre o cavalo real e mandar que um grande, que um príncipe, que uma pessoa poderosa no reino saia por aí pela cidade conduzindo ele, dizendo: assim se deve fazer com quem o rei quer honrar. Aí de repente ele escuta de Mardoqueu: pois é, essa pessoa que eu quero honrar é Mardoqueu. Então você não vai omitir nada disso. Você vai pegar o meu cavalo, vai pegar as minhas vestes, vai vestir Mardoqueu, e você vai puxar ele aí pelo reino dizendo: assim se faz com quem o rei deseja honrar. Sabe, irmãos, nós servimos um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que Isaías descreve a ele dizendo: ele trabalha e peleja por aqueles que nele esperam. E quando ele age, ninguém pode impedir o seu agir. Quando ele age, ele faz o rei não dormir. Quando ele age, ele faz com que autoridades mudem os seus planos. Ele intervém na história. Talvez, se ele não mudasse o reino da Pérsia, se ele não permitisse que os medos e persas tomassem o governo de Nabucodonosor, os judeus nunca seriam libertos. Mas eles só podiam ficar cativos por 70 anos. Então, naquele momento, Deus permitiu, Deus providenciou que Ciro, e Ciro é colocado na Bíblia como um servo de Deus. Ciro não era nem cristão, nem judeu, mas Deus permitiu a ideia de Ciro entrar no lugar que o povo dos babilônicos nunca imaginaram que eles entrariam na fortaleza. Eles entraram pelo rio, eles invadiram o reino pelo rio, tomaram o reino de Nabucodonosor por onde ele não imaginava. E assim o povo de Israel ganhou a liberdade e o direito de voltar para suas terras. E Ciro falou assim: olha, o Deus do céu me incumbiu de construir um templo para ele na cidade de Jerusalém. E olha que ele nem servia a Deus, mas se submeteu à vontade de Deus e permitiu que os judeus fossem lá trabalhar. Por isso, queridos, nós não precisamos andar assustados, andar com medo, desanimado, porque nós vemos a crise no mundo, porque nós vemos a guerra, a alta do petróleo, a alta do dólar, o governo a nossa nação num desgoverno, o nosso país
numa crise brava. Sabe por quê? Porque nós somos governados por Deus. Quem cuida de nós é o nosso Deus que está no céu. Quem tem o controle da história, quem manda no mundo, é aquele que morreu e ressuscitou e está vivo para todo sempre. Quando ele ressuscitou, ele diz: eu recebi poder nos céus, também na terra. Naquele dia, a Suíra não pôde dormir, porque tinha um servo de Deus para ser salvo da forca. É isso que Deus faz, como fez com tantos outros no decorrer da história. Deus transforma a tragédia em bênção, irmãos. Deus transformou a tragédia em bênção. O povo de Israel foi abençoado depois disso. Nenhuma arma preparada contra o povo de Deus prevalecerá. Capítulo 3, versículo 10 e 11. Nem uma arma. Como diz o salmista, o Deus que nós servimos, ele quebra o arco e também corta a lança. Talvez vocês nunca ouviram falar, mas eu, como já sou um pouco velhinho de igreja, dia 28 de março, completou 44 anos que eu fui batizado. 44 anos que eu fui batizado, dia 28 de março, quando eu tinha 16 anos, no rio que eu tomava banho, no local que eu tomava banho, foi lá que eu fui batizado. Os pastores foram daqui de São Paulo e me batizaram lá. Meu pai me ganhou para Jesus e nesse lugar lá nós descemos as águas. Eu ouvi um testemunho e quero compartilhar com vocês. Um ex-bandido chamado Testinha. Se vocês procurarem na internet, provavelmente vai aparecer. Testemunho do ex-bandido Testinha. Ele se converteu depois de muitos anos pregando o Evangelho. Ele foi numa cidade pregar e, de repente, quando ele está indo embora, alguém parou ele. Você que estava pregando ali na igreja tal dia? Sim, era eu mesmo. Você que estava contando testemunho, que é o ex-bandido Testinha? Sim. Você que disse que agora é salvo? Sim. Então, pois é, agora você vai morrer. O camarada arrancou a arma para atirar no Testinha. Ele falou: não tem problema, você mata o meu corpo, mas não mata o meu espírito. Sabe o que aconteceu com a revolta do sujeito? Não funcionou. Não funcionou. E o sujeito ajoelhou e recebeu Jesus no meio da rua. Deus trabalha e peleja. E as armas não funcionam se não for a hora de você morrer. Só funciona se for a hora, se tiver chegado a sua hora. Senão, não acontece nada. Quando o mal se levanta contra você, lembre-se, Deus já começou a agir antes mesmo de você perceber. Muito antes de você perceber, Deus já começou a agir. A performance dos servos de Deus nas aflições. Como é que age os servos de Deus diante da aflição? Olha a resposta de Esther. No capítulo 4, ela diz assim: se perecer, pereci. Diante da crise, surgem diferentes reações. Primeiro, alguns paralisam. Diante da crise, diante da dificuldade, alguns paralisam. No capítulo 4, versículo 1, Mardoqueu e os judeus clamaram. Eles não paralisaram. Eles clamaram. Eles buscaram ajuda. Eles clamaram ao Senhor. Eles não ficaram calados. Eles também não murmuraram. Porque às vezes nós murmuramos, nós reclamamos. Existe um hino que
diz assim: em vez de murmurar, cante um hino de louvor a Deus. 2. Alguns se desesperam diante da crise, alguns entram em desespero, a ponto de abandonar tudo e jogar a toalha. Mas Esther busca entender e agir. Ela buscou entender o que estava acontecendo. 4, versículo 5. Esther 4, versículo 5. Ela busca entendimento daquela situação, ela procura compreender o que estava acontecendo e age. Mas qual foi o primeiro passo da sua ação? Ela falou, por ela ser rainha, ela poderia ter falado assim: bom, sou rainha, eu vou lá bater na porta do gabinete do imperador e dizer para ele: você tem que mudar essa lei, porque eu sou rainha, eu sou a sua esposa e eu também mando nessa situação. Não, ela não agiu assim. Ela foi pelo caminho mais correto, que é o que muitas vezes nós não fazemos. Ela foi consultar o juiz dos juízes. Ela foi falar com quem é que tem todo o poder. Ela foi falar com Deus. Ela foi orar e pediu a ajuda das suas auxiliares. Ore comigo. Me ajude nessa situação. É isso que nós precisamos fazer quando a crise aparece, quando o problema surge. Antes de nós tomarmos as nossas decisões, antes de partir para buscar um advogado para resolver o problema, antes de partirmos para a primeira delegacia registrar um boletim de ocorrência, antes de partir desesperado, eu vou buscar um conselheiro, um médico, quem sabe alguém, vou pegar a primeira autoridade por aí, vou consultar a primeira pessoa poderosa para resolver esse problema. A primeira coisa que nós devemos fazer é falar com Deus. É expor Ele a nossa situação. É conversar com Ele, é relatar a Ele o problema que está acontecendo. Aí você me pergunta: pastor, mas ele não sabe o que está acontecendo? Ele sabe. Ele sabe porque nada está oculto aos olhos dele. Mas Ele quer ouvir eu e você verbalizando. Eu e você conversando com Ele. Um relacionamento de pai para filho. Chamando Ele de Abba Pai. Chamando Ele de Paizinho. Dizendo para Ele que a nossa confiança está nele. Que nós precisamos do socorro dele. Que nós precisamos da ajuda dele. Talvez vocês lembrem que o rei de Israel, certa vez, recebeu uma carta de um dos inimigos de Israel, do imperador da Síria, e dizendo: olha, nós vamos entrar aí. E não adianta vocês resistirem, porque nós vamos acabar com a raça de vocês. Aí o rei de Israel pegou aquela carta, chamou o profeta Isaías e foi para o templo orar com ele. E o rei orava assim: Senhor, o Senhor sabe o mal que eles já têm causado. O Senhor sabe quanta destruição a Síria tem causado às nações. E aí Deus toma o profeta Isaías numa mensagem profética e diz para o rei de Israel: nessa cidade Senaqueribe não entra. Nessa cidade ele não arma tranqueira, trincheira. Vou colocar um anzol no nariz dele e vou puxar ele daqui. Aí a Bíblia diz que naquela noite Deus enviou um anjo, somente um. Agora você imagina se Deus mandasse uma legião, 6.000 anjos. 6.000 anjos na legião. Ele mandou somente um. Foi o suficiente para dar cabo em todo o exército da Síria. Se não me engano, não me lembro da quantidade agora, parece que 185 mil soldados estavam acampados naquele lugar e todos eles foram mortos. Não sobrou
Deus peleja por aqueles que nele esperam, por aqueles que confiam no Senhor. Então, antes, irmãos, de tomarmos as nossas decisões, diante das lutas, diante das dificuldades, vamos colocar a nossa confiança no Senhor, vamos colocar a nossa fé no Senhor, porque Ele não está no museu, Ele não ficou caduco, Ele não perdeu o poder, Ele é o mesmo ontem, hoje, e continuará sendo eternamente. Ele não operou milagre somente lá na época dos profetas, Ele não operou milagre somente na época dos patriarcas, Ele não operou milagre somente na época dos apóstolos. Ele continua operando milagres ainda hoje. E nós não precisamos ver para crer, mas nós precisamos crer para ver a ação de Deus. Alguns também perdem a esperança, mas Mardoqueu declara a fé. Capítulo 4, versículo 14. Ele não perdeu a fé. Ele diz: quem sabe, não foi para um tempo como este que Deus se levantou. Se você falhar, se você recusar, Deus levantará alguém para entrar em providência. Se nós cruzarmos nossos braços, vamos falar: eu não faço mais nada, Deus levanta alguém. Se um dia eu falar: eu não vou querer pastorear aqui não, Deus levanta alguém melhor do que eu. Deus é Senhor, dono da igreja. Ele sabe como fazer. E nós não podemos achar que nós somos a última bolacha do pacote ou eu vou cruzar os nossos braços. Pastor Jonas Pires contou um testemunho que na igreja que ele era, uma igreja que ele foi pregar, ele disse que uma irmã que era líder do grupo, por alguma razão foi tirada da frente e ela falhou. Ela disse: sem eu, esse grupo não vai a lugar nenhum. Aí, do nada, os dentes dela começou a cair todos. E aí o pastor, quando estava pregando, Deus usou ele para falar com ela. Falou: olha, você se arrependa do que você disse, porque você não é dona do grupo. E ela foi lá e confessou que estava sentindo mal e estava sofrendo, que os dentes dela estavam caindo por causa de algo que ela falou que não deveria ter falado. Alguns escolhem coragem. Esther decidiu agir. Esther decidiu agir. Aplicamos essa parte dizendo: a crise revela quem somos. O medo paralisa, mas o propósito nos impulsiona. A crise pode paralisar, mas o propósito, o desejo de fazer, a certeza que Deus está no controle, a confiança que Deus está no comando, em vez de ficarmos paralisados, Ele vai dizer para nós, como dizia para Israel na beira do Mar Vermelho: é hora de marchar, é hora de andarmos para frente, não é hora de olharmos para trás, não é hora de saudosismo, de ficar dizendo: poxa, como era bom em tal ano, em tal período. Nós não estamos vivendo anos passados, nós estamos vivendo hoje. Para nós o que importa é hoje. Nós precisamos guardar a nossa história, boas lembranças das histórias, mas precisamos trabalhar e avançar para frente, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nós não olhamos para homens, nós olhamos para Jesus. Quem nos conduz é Cristo, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, e nele nós podemos vencer essas dificuldades.
3. Deus age nos detalhes que não vemos. Deus age nos detalhes que não vemos. Agindo Deus, quem impedirá? Esther age com estratégia e não com impulsividade. Como disse, ela não foi logo batendo na porta de Assuero para resolver o seu problema. Ela escolheu caminhos. E o caminho dela foi estratégia. De primeiro orar, buscar a Deus para que a porta se abrisse. A Bíblia diz que quem abre a porta é Deus. E a porta que ele abre, ninguém fecha. E a que ele também fecha, ninguém abre. Sabe por quê? Só ele tem a chave. Só ele tem o controle na mão. Só ele tem a chave para abrir a porta que está fechada. Então, quando ele fechar, não adianta alguém chegar lá e tentar. Vou dar um jeitinho, vou arrebentar a porta, vou quebrar o cadeado, vou chamar um chaveiro, porque ele é o chaveiro do chaveiro. Só ele tem a combinação do cofre. Então, quando a crise chega, é ele que tem a combinação do cofre. É com ele que nós temos que conversar. Ele é que está no controle. E ele nunca vai perder o controle. Ela então não foi açoitada. Ela teve estratégia. Deus dá um insônia ao rei. Detalhe. Que muda a história. No capítulo 6, versículo 1. Deus fez o rei ficar sem dormir. Quando Deus quiser agir a seu respeito, a meu respeito, Ele vai interferir. Não existe pessoas de coração duro, não existe pessoas que não se dobram diante de Deus. Porque se não se dobrar, Ele quebra. Se não se dobrar, Ele quebra. Quando o rei que escravizava o povo de Israel, o rei do Egito, não quis se dobrar, ele quebrou o reino dele. Ele acabou com o Egito. Ele humilhou o rei do Egito. Eles convocavam os seus adivinhos, colocavam aquelas coisas lá. Esse é o nosso Deus. Aí Deus fez 10 pragas. Cada uma daquelas 10 pragas era Deus humilhando o rei, o Deus que eles acreditavam naquele país. Era Deus dizendo: esse Deus seu não é Deus coisa nenhuma, quem tem o controle de tudo sou eu. E com mãos fortes, Deus tirou o povo de Israel de lá. A permissão do rei é que ele saísse sem nada, depois de 400 anos. Sabe o que Deus fez? Deus fez com que ele saísse de lá indenizado nos 400 anos. Saíram de lá com tudo que eles podiam levar, com tudo que eles tinham direito. Deus nunca deixa o seu povo desamparado. Mas nós precisamos crer que Ele está no controle e colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. O rei lê justamente o registro sobre Mardoqueu. E Ramã chega naquela hora exata. Era coincidência? Não. Era providência de Deus. Deus não trabalha com coincidência. Na vida do cristão não tem coincidência. Existe cristocidência. É Cristo no controle da situação. Por isso que o crente não vai atrás de horóscopo, não vai atrás de jogatina, porque ele confia que Deus está no controle de todas as coisas. E o mal que Ramã planejou voltou contra ele. Ele tinha preparado uma forca. E depois daquilo lá, ele volta para a casa dele. Depois de sair carregando Mardoqueu pelo reino, ele chega na casa dele e, desesperado, humilhado, se enforcou na própria forca que ele tinha preparado para matar Mardoqueu. Deus está trabalhando em detalhes que você não imagina,
incidência na sua vida. Tudo é providência de Deus. Deus tudo tem sobre o seu controle. 4. Deus faz justiça e exalta os fiéis. O adversário e inimigo, este perverso Amã. Esther revela o plano que Amã tinha planejado, o edital para acabar com os judeus, e Amã é enforcado na própria forca que ele tinha preparado. Mardoqueu é exaltado. O novo decreto garante a defesa dos judeus. Os judeus não são exterminados, e Deus intervém com um novo decreto que preservava a vida deles e os salvou eles da morte. A justiça de Deus pode até parecer tardia, mas nunca falha. Às vezes nós pensamos que ele está tardando, mas ela nunca falha, ela nunca deixa, Deus nunca deixa de aplicar a sua justiça. Sim, quando Deus restaura a alegria, volta com tudo. Quando Deus restaura a alegria, volta com tudo. Os judeus tiveram luz, alegria, júbilo e honra. Os judeus venceram o seu inimigo. E então a festa do Purim é instituída, uma comemoração que celebrava exatamente esse livramento. Era um marco para eles. Mardoqueu se torna grande no império e Deus muda a sorte do seu povo. A vitória de Deus merece celebração. Quem vive o propósito experimenta alegria verdadeira. Quem vive com o propósito de servir a Deus experimenta alegria verdadeira. Algumas aplicações práticas para irmos para o encerramento. Você está onde está por um propósito. Você está onde está por um propósito. Na sua vida, no seu casamento, na sua união, na sua vida profissional, no local que você trabalha, na igreja que você serve, na igreja que você congrega. Você está por um propósito. Nada é por acaso. Deus te posicionou. Deus te colocou neste lugar. E quando nós não entendemos isso, quando as pessoas não entendem isso, quando eles não entendem que Deus colocou ele no lugar que ele está, para que ele seja frutífero naquele lugar, e o que Deus quer é que nós frutifiquemos no lugar que nós estamos plantados, nós pensamos em dar fruto em terras alheias. Nós pensamos em plantar numa terra que não é nossa. Nós pensamos em atravessar o muro, o terreno do vizinho e fazer uma horta no terreno do vizinho. Agora você imagina se você atravessa o terreno do vizinho e planta uma horta no terreno dele. Talvez ele não vai fazer questão que você plante, mas talvez ele não deixará você cultivar porque é terra dele. Então ele vai, no mínimo, ele vai falar o seguinte: olha, você pode até cultivar uma parte, mas uma parte é minha. Então você precisa frutificar. Nós precisamos dar fruto. Foi aqui que Deus nos chamou. Foi aqui que Deus nos chamou com um propósito santo de servir a Ele, de trabalharmos para Ele, de plantarmos, de frutificarmos. Então, nada de nós ficarmos paralisados, nada de nós ficarmos observando como aquele provérbio, uma fábula, eu não sei o que é, que a grama do vizinho sempre está mais verde.
Você olha lá do outro lado e fala, puxa vida, mas aquela casa é tão linda. Aquela casa do vizinho, parece que eles vivem numa paz, aquela casa é alegre, mas que lugar bonito. Mas às vezes é uma ilusão nossa. Vai conviver com eles para ver se é aquilo mesmo. Vai viver um dia lá com eles para saber se é tudo aquilo que você está imaginando. Essa teoria, ou essa, eu não sei direito o que é isso, mas é um negócio assim, da grama do vizinho ser mais verde. É uma impressão errada que nós temos. A grama do nosso jardim é sempre melhor. A nossa casa, por mais simples que seja, é sempre melhor. A igreja que nós estamos, por mais simples que ela seja, deve ser a melhor igreja. Nós devemos fazer propaganda como a nossa igreja seja a melhor. Sabe por quê? Sabe qual é o maior problema de familiares nossos não frequentar a nossa igreja? Nós mesmos. Nós mesmos. Sabe por quê? Nós chegamos lá e falando, olha, na minha igreja acontece isso, aquilo, só falamos mal da nossa igreja. Aí nosso parente não vai querer na igreja, nosso vizinho não vai querer na igreja. Nós precisamos falar bem e não mal. Se não tiver nada para falar, fique quieto. Mas não fale mal. Não fale mal. Porque aqui Jesus te plantou. Se Ele te plantou aqui é porque é uma terra boa. Se Ele te plantou aqui, é aqui que você tem que dar fruto. É aqui que nós precisamos trabalhar. E aqui nós precisamos trabalhar com propósito, trabalhar com amor. Porque se não for com amor, irmãos, não serve. Deus não quer nada obrigado. Deus quer que nós façamos com amor. Já estou terminando, irmãos. Mais um pouquinho só de paciência. Coragem não é a ausência de medo. É decisão. Esther teve medo, mas escolheu agir. Nem sempre nós agimos com aquela baita coragem. Algumas situações nos dão medo, algumas situações nos dão pavor, mas nós precisamos agir confiando que temos alguém que está no controle, alguém que pode mais do que todos, alguém que tem controle de tudo, alguém que tem poder nos céus e na terra, alguém que nunca perdeu batalha e que estamos sob proteção dele no esconderijo do Altíssimo. Nós precisamos lembrar que Deus não impede que nós sejamos jogados numa fornalha como foi Daniel, na cova dos leões. Ele não impede que nós sejamos jogados numa fornalha como foi Misael, Ananias e Azarias. Ele pode não impedir isso. Ele não impediu, segundo a história, que o último dos apóstolos que ficou vivo, o João que escreveu o Evangelho, que também escreveu o Apocalipse, fosse jogado num tacho de azeite. Ou que fosse jogado na ilha de Pátimo, onde que imaginou quem jogou ele lá, o imperador, que seria devorado por feras. Mas, segundo a história, o azeite ficou frio. Não fez nada com ele. E na ilha de Patmos, quando pensou que ele ia ficar segregado sozinho, Deus falou, meu filho nunca está só, vem para cá. Arrebatou ele até o trípano, até o terceiro céus. E lá ele escreveu, ele teve a revelação de escrever Apocalipse. Os amigos de Daniel foram jogados na fornalha, mas o fogo não aconteceu nada com eles, sabe? Porque eles não entraram sozinhos. Jesus estava com eles lá. A fornalha não queimou ele. E o fogo não estava frio quando eles foram jogados, porque, segundo o relato, aqueles guardas que foram atirar eles lá dentro, só com o calor do fogo morreram. Mas eles permaneceram vivos andando lá dentro.
nem a capa deles queimou, e nem cheiro de fumaça ficou neles. E o rei teve que dizer: nós não jogamos 3, mas eu vejo que lá tem 4, e um é o Filho de Deus. E Daniel jogado na cova dos leões, Deus poderia falar: não vou deixar jogar ele é meu servo, mas deixou jogar. Só que os leões viraram travesseiro para Daniel. Eles não tiveram lanche, porque não puderam devorar Daniel, porque, segundo Daniel, o anjo do Senhor fechou a boca deles. E o rei chega lá de manhã cedo e pergunta: rei, por acaso, Daniel, servo do Deus Altíssimo? O rei sabia quem era Daniel, falou: você é servo do Deus Altíssimo, por acaso o seu Deus tenha podido livrar dos leões? E Daniel responde: rei, fique tranquilo, Deus enviou o seu anjo, e eles não fizeram mal, não puderam me fazer nenhum mal. Então, irmãos, confie no Senhor. Propósito exige risco. Não existe chamado sem renúncia. Nós precisamos aprender a renunciar a algumas coisas. Nosso domingo é para servirmos o Senhor. Nossos dias de culto é para servirmos ao Senhor. Eu acho um jeito, irmãos, de organizar sua agenda. Ache um jeito de organizar suas compras, seus mercados, seus passeios, mas deixe o dia do Senhor para servir ao Senhor. Nós precisamos de renunciar a algumas coisas para colocar Deus em primeiro lugar. Ou então nós estamos buscando o nosso reino primeiro e de Deus em segundo. Não sou eu quem digo isso, quem diz isso é a Bíblia. Eu só estou citando o que a Bíblia diz. Buscai primeiro, disse Jesus, o meu reino. Deus age nos bastidores. Confie mesmo quando você não vê. Mesmo quando você não vê, de onde vai vir a solução? Será que Daniel via de onde vinha a solução? Ele não via, mas cria. Será que Misael e Ananias sabia de onde vinha a solução? Sabia. Ele sabia que Deus podia livrar. A resposta dele para o rei foi falar assim: olha, rei, você pode fazer o que quiser, nós não vamos mudar, e o Deus que nós servimos, se Ele quiser, é só se Ele quiser, Ele nos livrará. E livrou. Confie mesmo quando você não saiba de onde virá o socorro. Sua determinação pode salvar vidas. Sua postura influencia a sua família, igreja e geração. A sua postura pode salvar muitas vidas, influenciar a sua igreja, influenciar gerações. Conclusão. Esther nos ensina que Deus nos posiciona estrategicamente. O medo tenta nos paralisar. A coragem nos leva ao propósito. A determinação muda a história. A providência divina sustenta a causa, sustenta o passo, sustenta nossa vida, sustenta a nossa jornada, a nossa caminhada. A providência divina sustenta a nossa vida. Entre o medo e a coragem, escolha o propósito. Entre o silêncio e a ação, escolha obedecer. Entre a hesitação e a fé, escolha confiar. Assim como Esther, você foi colocado para um tempo como este.
para o propósito de Deus, entre o medo e a coragem, escolha o propósito de servir a Deus, de buscar o Senhor, de caminhar com Deus, em tempos de crise, em tempos de dificuldade. Nunca foi tão necessário, nunca foi tão importante que eu e você tenhamos uma caminhada mais assertiva e mais próxima de Deus, vivendo com propósito. O maior legado que nós deixamos para alguém é o nosso exemplo de fé, o nosso exemplo de fidelidade, é o nosso exemplo de bom cidadão, é o nosso exemplo de pessoas que ama pessoas, que serve a Deus, que busca a Deus, que honra a Deus, que trabalha para Deus, porque Deus trabalha e peleja por aqueles que nele esperam. Deus abençoe os irmãos. Palavra para o Ministério de Louvor. Coloquem de pé, irmãos. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só vem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só aquele que já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece a Jesus. Pisado na prova e soltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar na prova e soltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar na prova e soltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece a Jesus. É o amor que só tem que já conhece a Jesus. É o amor que só tem que já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. A alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Não deixe o ladrão da alegria roubar isso do seu coração. Alegrai-vos no Senhor. A Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor.
Vamos estar orando, colocando diante de Deus os pedidos dos irmãos. Peço que você curva a sua fronte e fale com o Senhor, coloque diante dele as suas necessidades. E também apresente o pastor Clécio. O pastor Clécio também é um dos pastores do Lausanne, é um dos pastores que auxilia o pastor Carlos do Lausanne. Lá tem 3 pastores. Tem o pastor Carlos, que é o Carlos Inácio, que nós conhecem, que é o pastor presidente lá da igreja, que está acho que com 50 anos já faz que ele é pastor lá na igreja do Lausanne. Ele diz que é pastor sem currículo. E o pastor Afonso também diz que é pastor sem currículo, porque eles não passaram por outras igrejas pastoreanas, somente aquela igreja que eles são pastor dela. Eles escolheram ficar só numa igreja e Deus tem abençoado eles neste local. Então apresente o pastor Clécio. Ele está para passar por uma cirurgia e hoje de manhã eu recebi a mensagem dele pedindo que apresentássemos ele ao Senhor, porque nos próximos dias ele vai passar por uma cirurgia para tirar um tumor, e tudo indica que é um tumor maligno que está causando a ele alguns transtornos, mas o Senhor é poderoso para dar saúde. Pode orar e depois eu termino com a oração. Pai querido, nessa noite nós estamos terminando o culto de hoje, colocando uma vírgula nesse culto, Pai. Falamos da Tua palavra com base no livro de Esther, como Deus age, como o Senhor age, como o Senhor intervém na história, como o Senhor intervém nas nossas vidas. E como o Senhor nos abençoa, como o Senhor abençoa o seu povo, quando nós agimos com propósito, quando agimos com coragem, quando ousamos confiar no Senhor. Que ainda com medo, Pai, mas não fiquemos paralisados, mas busquemos o Senhor e vivemos na dependência do Senhor. Eu suplico o Senhor por cada um desses irmãos que aqui se encontram, Pai, por aqueles que estão acompanhando pelas mídias, por aqueles que vão acompanhar depois. E pedimos que o Senhor esteja agindo. O Senhor conhece a vida de cada um deles. O assentar e o levantar deles, as lutas, as dificuldades, tudo que esses irmãos passam, Pai. Mas eu suplico o Senhor, que como o Senhor interviu na vida do povo de Israel para salvar a eles de uma morte certa, de um extermínio, que o Senhor também intervenha na vida de cada um desses irmãos que aqui estão, dando a eles, Pai, o socorro, dando a eles a cura, dando a eles um avivamento, dando a eles refrigério, abençoando suas vidas, seus negócios, suas famílias, vida conjugal, financeira, espiritual, profissional, salvando, meu Deus, os seus parentes, aqueles que ainda não se chegaram para o Senhor, esposos, esposas, que ainda não se renderam ao Senhor. Mas suplicamos o Senhor também que o Senhor traga na nossa vida, nesta igreja, um avivamento, um despertamento, um crescimento. A obra é tua, o povo é teu, as ovelhas do Senhor. Nós aqui somos apenas o servo. Nós aqui estamos para servir, Pai. Somos iguais a eles, fracos e cheios de defeito, iguais a eles. Mas suplicamos o Senhor, que o Senhor nos abençoe nesse lugar, que o Senhor abençoe esta igreja, que o Senhor abençoe a família desses irmãos, que o Senhor abençoe aqueles que estão acompanhando e que vão acompanhar depois, que o Senhor abençoe a nossa família com salvação, que o Senhor abençoe este bairro, que o Senhor abençoe esta igreja, que o Senhor abençoe os vizinhos desta igreja com salvação, que o Senhor liberte, que o Senhor cure, que o Senhor salve, que o Senhor arranque todo impedimento, toda barreira, toda separação. Que o Senhor traga, Pai, cura
espirituais, cura dos traumas, salvação, libertação. Colocamos nas tuas mãos, Pai, a vida do pastor Clécio. Que o Senhor esteja com ele, Pai. Que o Senhor adestre as mãos do cirurgião que vai operá-lo. Que a cirurgia seja bem sucedida. E que ele tenha a sua saúde restaurada, Pai. Porque o Senhor é o dono da vida. E agindo o Senhor, quem impedirá? Colocamos ele nas tuas mãos e também a família dele, que o Senhor esteja os amparando, que o Senhor esteja sustentando, que o Senhor esteja dando a eles o socorro necessário, como cada um desses irmãos que aqui estamos. Pedimos ao Senhor que abençoe a programação dos próximos dias. E pedimos ao Senhor que abençoe a nossa campanha evangelística Jesus Transforma. Porque realmente nós cremos que o Senhor Jesus transforma. E nós suplicamos o Senhor a transformação deste bairro, a transformação desta rua, a transformação dessa comunidade. Que o Senhor tire, Pai, a venda, as algemas, a cegueira, que as pessoas possam enxergar este lugar e aqui adentrar para ouvir a Tua palavra, Pai. E pedimos ao Senhor que o Senhor seja generoso conosco e sempre nos dê palavra, Pai. E prepara, Senhor Jesus, cada um de nós para recepcionar, para acolhermos, para recebermos com amor aqueles que aqui adentrar, Pai. Retira de nós todo preconceito, retira de nós todo julgamento, retira de nós tudo que não agrada ao Senhor, mas nos encha de graça, de unção, nos encha de fervor, nos encha do Teu Espírito, enche o Teu povo com a Tua presença, Pai, com o Teu Espírito Santo, que possamos transbordar da Tua presença, Pai. Nos esvazia de tudo que não Te agrada, Pai, mas nos encha da Tua presença. E que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre o Teu povo. Abençoe eles nessa semana e tudo que eles forem realizar. Pois oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as misericórdias do Espírito Santo seja com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Deus os abençoe, querido. Está terminado o nosso culto. Temos um cafezinho? Então, vamos tomar um cafezinho.